Com votos de paz e luz a todos, iniciamos o programa de hoje. Na pauta, primeiro o tema livre, com análise da frase aqui se faz, aqui se paga. Será que é verdadeira? Temos depois, na sequência, uma pergunta sobre pintura mediúnica e depois volto eu para falar do excelente livro Perispírito e Corpo Mental. Com vocês, Diálogo Espírita. Amigos, nós estamos iniciando nosso programa de hoje com o tema livre. Nós vamos falar sobre o significado desta frase. Aqui se faz, aqui se paga. Comigo hoje aqui, o Gilberto Tomasi, Joilson Mendes. Eu coloco de cara para vocês. Há um acerto ou um erro na afirmação desse dito popular? O que vocês acham? Joilson, amigos. Eu acho que é um acerto. Só eu substituiria o paga pelo repara. Paga pelo repara. Mas... Interessante. Interessante, Joilson. Eu concordo com a frase. A questão é como entender essa frase. Esse que é o ponto, né? Qual o entendimento real dessa frase? A gente vai ter que aqui falar sobre... E foi falado num programa recente, não sei se vocês participaram, os dois pelo menos, quando foi falado sobre o Código Penal da Vida Futura, né? Eu acho que só que a ênfase que nós vamos dar aqui é mais no onde do que no como. Onde e quando e não tanto no como, né? Como é que é o sofrimento como é que as pessoas espiam? Nós falamos muito em expiação e provas e tal, né? Como é que elas espiam? Foi visto isso nesse programa anterior, grande parte. Hoje nós vamos ver mais o tempo e o local. Para quem não conhece a doutrina espírita, essa frase, ela tem mais das duas uma. Ou ela aceita como correta e aí apresenta muitas falhas, ou então ela acha que o indivíduo vai para o inferno. Porque durante essa existência, eu quero ver com vocês, durante essa existência, muita gente morre sem pagar. Por isso que eu perguntei, aqui se faz, aqui se paga mesmo? Sempre? Sempre. Mas não aqui sempre. Aonde? Em outras futuras encarnações. Tá? Porque, como você falou, o nosso tempo como encarnado aqui é muito curto. Às vezes nós não temos tempo, não temos a evolução necessária para dar conta de pagar o que foi feito. Tá? Não atingiu o nível de consciência para compreender o erro que cometeu. E aí ele vai reparar assim, né, como você bem colocou, né, reparar o erro, ele pode ser que aconteça nessa existência, mas pode ser que ocorra em existências futuras. Com certeza em existências futuras, né? Com existências futuras. Então, eu concordo plenamente até aí. Que o mecanismo da reencarnação, ela faz com que a gente tenha esse horizonte estendido, né? Nós não nos limitamos a analisar as situações numa única curta existência. Nós temos este olhar que começa lá atrás, né? Que é a razão de muitos sofrimentos vicissitudes que nós encontramos no presente, e por outro lado, no presente nós fazemos a semeadura, ou a sementeira, como queiram, de coisas que frutificarão no futuro, coisas boas ou coisas más. Até aí tudo bem, mas aí eu insisto mais um pouquinho. Mas será que sempre nós pagamos aqui na Terra? Quando o indivíduo passa para o plano, mesmo considerando a reencarnação, quando ele desencarna, lá do lado de lá não acontece nada, ele não espia nada, não sofre nada, não paga nada. Se nós considerarmos que ele permanece na crosta em volta do planeta, ele continua aqui. Ele praticamente não sai daqui, só mudou de plano.
Ele atravessou uma cortina, vamos assim dizer. Ele vai responder lá também, né, nessa outra dimensão. Mas essa outra dimensão ainda é no nosso planeta. Eu imagino até que na outra dimensão, como você fala, ele vai ter consciência de que ele não conseguiu nessa encarnação dar conta de reparar alguma coisa, que é um pouco mais complicado, porque aqui nós não temos lembranças do que nós nos propomos a fazer quando reencarnamos. Agora, ao desencarnar, não. Mesmo que fique aqui na atmosfera, como você falou, a gente vai ter consciência. Vai saber que perdeu uma bela de uma oportunidade, né? De começar a reparar aquilo que deveria ter sido feito, né? E aí nós sabemos que o espírito, ele evolui, né, e ele tem condições de se reparar, seja do lado espiritual da vida, seja do lado material da vida. A diferença é que aqui ele vai ter a oportunidade de colocar em prática muito do que ele aprendeu do outro lado da existência. E então ele, de lá para cá, ele também vai ter além de que aqui ele está em contato com aquelas pessoas com as quais ele tem que reparar alguma coisa no mundo espiritual, nem sempre. Nem sempre vão estar juntos. E se nós lembrarmos de Paulo, né, trazendo para a questão do que se paga aqui nessa existência, vamos lembrar da história de Paulo. Quem foi Paulo? Foi um perseguidor dos cristãos. Ele matava, e matava com requintes de crueldade, como nos esclarece o livro há 2000 anos. Ele matava com requintes de crueldade. E o que ele sofreu depois do encontro dele com Cristo na estrada de Damasco, olha o quanto esse homem sofreu. As perseguições que ele mesmo passou também. Né? Então, aqui, o que ele fez de mal, com certeza ele pagou aqui. Mas também lembrando que ele fez muito bem. Ele foi o maior divulgador dos ensinamentos do Cristo. Então, ele pagou aqui o que ele fez aqui, na própria existência. E só que nem todos conseguem ter esse despertar de consciência para pensar, eu estou agindo de uma forma que não está agradando muitas pessoas. Não está bom para mim. Então, até a pessoa ter esse despertar de consciência, ela vai sofrer também e às vezes vai ficar para a próxima ou para a terceira encarnação e aí vai, sabe lá quanto tempo. Eu achei muito interessante a colocação do Gilberto, quando ele fala pagar e reparar, que são duas coisas distintas, diferentes, né? Quando a gente estuda lá o próprio Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Gênese, na própria Gênese, o Código Penal da Vida Futura, aliás, o Céu e Inferno, né? O Código Penal da Vida Futura, na obra Céu e Inferno. Os Espíritos explicam que há 3 passos para o indivíduo se libertar totalmente das consequências de um ato, de um passo em falso. O primeiro é o arrependimento, é aquilo que faz, às vezes, com que o indivíduo, se desencarnado, seja resgatado lá do plano espiritual, lá das regiões mais tristes, sombrias, né? André Luiz, através de Chico Xavier, chama de umbral, e esse termo pegou no meio espírita, mas Kardec não utilizou esse termo. Esses espíritos, quando eles, às vezes, corações muito endurecidos, ficam por dezenas de anos, às vezes mais de um século, sem se arrepender, só fazendo ainda mais, praticando mais maldades, vindo perturbar os encarnados através dos processos obsessivos, disseminando a discórdia, os ódios, as guerras, todo tipo de sofrimento. Aí um belo dia, cansado de tanto sofrer, o coração dele amolece. Coração do ponto de vista espiritual, né? Perispírito, o corpo espiritual também tem uma conformação parecida com a nossa. Não é um corpo um coração de material. Mas enfim, mentalmente, emocionalmente, né? Ele arria. Ele acaba cedendo, porque cansa de tanto sofrimento, de tanta sombra, de tanto ódio, aquela coisa toda. Então ele pede socorro. E aí ele recebe a primeira ajuda. Mas isso não quer dizer que ele se libertou. Por isso que a gente fala aqui, gente, que, com todo o respeito que a gente tem pelas práticas de outros credos religiosos, mas nós entendemos que não é suficiente o indivíduo praticar um um rosário de maldades e depois ir a uma determinada pessoa, um intermediário,
que faz supostamente uma intermediação entre os homens e Deus, e dizer que está arrependido e faz uma penitência e já está libertado de todas aquelas maldades que praticou. Não é assim que funciona, né? A justiça divina ela deve ir bem mais além disso. Então, necessariamente ele vai ter que ter primeiro o arrependimento, depois a expiação, que é um processo de sofrimento, experimentar o que o outro indivíduo sofreu com a atitude dele e, finalmente, a reparação. Eu queria que você estendesse um pouquinho mais sobre isso. Até porque você bem colocou aqui, não tem como nós não fazermos, às vezes, algum comparativo sem aqui crítica nenhuma com outras religiões. Mas ao que me parece, por isso que eu coloquei aqui, eu prefiro o termo reparar, porque as pessoas aqui, elas pagam, e pagam com moedas, pagam com coisas materiais, porque aí elas vão ter o reino dos céus, que é bem mais fácil. E às vezes é mais cômodo para as duas partes, tanto para quem pecou, para quem vai receber o perdão. Porque toma aqui e dá lá, né? É dinheiro, é bens. Então é muito complicado isso, e as pessoas se envolvem com isso, imaginando que foi reparado o erro. Só Deus sabe que não é exatamente assim, né? Dentro dessas fases tem a primeira, que é do arrependimento, que é a primeira fase, né? Depois tem a expiação, que a pessoa ela vai acabar passando pelo mesmo processo, ou processo muito semelhante ao que ela fez os outros sofrerem. E, por último, vem a reparação, que é o que você coloca aí, que é o fato, então, da pessoa, o espírito ele vai procurar desfazer o mal que ele fez de alguma forma e ajudar daí aqueles espíritos a quem ele prejudicou. Então, são as três fases, é o arrependimento, a expiação e, por fim, a reparação. Somente aí, então, o que a doutrina espírita nos passa, passa ele estará com a consciência tranquila, com a consciência leve para poder prosseguir na sua jornada evolutiva. E isso se nesse meio do caminho ele não prejudicar mais ninguém. Porque se ele prejudicar, se ele continuar praticando suas maldades, ele pode reparar uma e se complicar em outras. Nada impede. E com um detalhe aqui que muita gente às vezes não compreende, que, puxa, ele diz assim, mas se eu fiz um mal para um estranho, mesmo com o processo da reencarnação, onde muitas pessoas são reunidas, mas talvez uma pessoa que faz mal, um líder de um povo, de uma nação inteira, e que às vezes acaba sendo responsabilizado pela morte de milhares de pessoas, como é que ele vai reparar uma por uma? O que acontece é o seguinte, da mesma maneira como dá para prejudicar muita gente de uma vez só, dá para reparar de uma vez só também, né? Se você não consegue fazer exatamente, se você é A e prejudicou o B, a tua reparação, se não der para fazer com B, faça com C. Faça o bem para o C, que você estará se ressarcindo do problema, daquele comprometimento que você teve com B. Agora, só voltando um pouquinho, eu gostaria ainda de dar uma lembradinha aqui. Eu gostei da explicação do Joilson, inclusive dizendo que desencarnado continua ligado, né, com a vida no planeta Terra. Porque eu ia puxar justamente isso, porque existem outros mundos. Os capelinos, né, os exilados de capela, eles vieram espiar e fazer esse processo, completar esse processo de reparação aqui na Terra, longe do planeta deles. Exato, mas por então, nem sempre, talvez muitos, e nós estamos falando em transição planetária, e há alguns benfeitores espirituais enfatizando isso, que muitos estão tendo sua última oportunidade de reencarnar aqui na Terra. E se persistirem na maldade, eles serão expurgados para outros planetas inferiores. E aí vai ser lá que eles vão pagar. Então, esse negócio de dizer que 100% o que aqui se faz, aqui se paga, talvez não seja muito, não possa ser levado literalmente, né? Vocês concordam? Não, agora eu concordo contigo. Agora eu concordo contigo. Agora, é importante, né, que a gente tenha em mente isso, que para as pessoas, eles podem olhar e ver que, às vezes, aos nossos olhos, falha a justiça terrena e falha a divina, porque ele só tem essa dimensão de tempo, né, do nascer ao morrer. E daí muita gente passa fazendo falcatrua a vida inteira, prejudicando os outros, e morre sem pagar. Diz, não, então a justiça de Deus falhou a terrena que não pegou e falhou a divina. Mas aí está a explicação que os nossos companheiros acabaram de trazer. E mesmo para nós espíritas, que temos a noção do que seja o reparo, nós ainda temos em mente que reparar é sofrer.
Né? Não necessariamente. Não necessariamente, mas ainda dá essa... O sofrer é expiação. Não, exatamente, mas no reparo é muito doído, é complicado, é muito esforço. Então dá essa conotação de sofrimento. E não é assim, né? Tanto que a provação muitas vezes é confundida com expiação. Com expiação. Né? Qualquer dificuldade maior, diz, estou espiando não sei o quê, mas estou pagando, é meu karma. Às vezes não é ligado ao passado, pode ser uma coisa, uma necessidade, ela pediu aquilo para o crescimento dela daqui para frente. E no caso que você comentou, Wilson, de uma pessoa que prejudicou centenas, milhares de pessoas, como que ele vai reparar uma por uma? Como que ele vai ajudar uma por uma? Né? Ele pode vir numa existência como um cientista e descobrir, por exemplo, a cura de uma determinada doença que vai ajudar milhões de pessoas. Uma vacina. É uma forma de reparar o erro que cometeu também. Com certeza. Então, minha gente, vamos estudar. Todos nós somos aprendizes e há muita coisa, como se diz, né, entre o céu e a terra, do que imagina a nossa vã filosofia. Nós seguimos com nossos quadros demais do programa de hoje. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje para o quadro Espiritismo Responde nos chegou a seguinte questão. Outro dia me mostraram um quadro que disseram ser uma pintura mediúnica. Como ocorre o processo desta pintura? Então, é um tema um pouquinho mais complexo que a gente vai tratar hoje. O nome da pintura mediúnica é psicopictografia. Enfim, a psicopictografia, a pintura mediúnica, é muito similar à psicografia. A psicografia que é quando um médium escreve uma mensagem ditada por um espírito. Então, apenas a título agora didático, vamos explicar a psicografia, que pode ser de 3 formas: intuitiva, semimecânica e mecânica. Na intuitiva, o espírito comunicante se liga através de laços fluídicos à mente do médium. Então, é com a mente. Na semimecânica, existem 2 ligações ao mesmo tempo, com a mente do médium, e o espírito comunicante também se liga através de laços fluídicos diretamente com os membros superiores com que o médium vai escrever. E na mecânica, existe apenas a ligação fluídica diretamente nos membros superiores. Na mecânica, apenas ligação com os membros superiores. Agora, voltando para a psicopictografia, a pintura mediúnica é somente de forma mecânica. Não pode ser feita através de forma intuitiva ou através de forma semimecânica. Apenas mecânica. Explicado isso, agora vamos passar o processo, como é que funciona. O mentor espiritual responsável por todo esse processo, ele vai aplicar forças magnéticas sobre o chakra coronário do médium. É como se fosse dar um passe no chakra coronário do médium. O que é chakra? André Luiz nos explica. André Luiz
que é um autor espiritual de diversas obras sobre o mundo espiritual. Diversas obras através de Valdo Vieira e principalmente através de Chico Xavier. André Luiz nos explica que chakras são centros de força responsáveis pela entrada e saída de energia. E um desses chakras, chakra coronário, que fica aqui em cima. O mentor espiritual aplica um passe no chakra coronário. E com isso, o que acontece? É sensibilizada a glândula pineal, ou também conhecida como epífise. Essa glândula pineal vai produzir um hormônio chamado melatonina, que vai sedar totalmente uma área do cérebro, uma área do córtex cerebral, responsável pela nossa coordenação motora. No caso, então, quando o médium vai utilizar os braços, é sedada totalmente através dessa melatonina a região do cérebro responsável pela movimentação dos membros superiores. Feito isso, os espíritos mentores que auxiliam nesse processo todo, eles vão ligar fluidicamente agora o espírito comunicante através do chakra humeral do médium. O chakra humeral, que é uma espécie de centro de força secundário. Esse chakra fica entre as omoplatas, aqui atrás das costas. E com isso, o médium perde totalmente a coordenação motora. Não é mais ele ali que está escrevendo, no caso da psicografia, ou pintando, no caso da psicopictografia. Esse é todo o processo que acontece na pintura mediúnica. Algumas características básicas agora de tudo que acontece. O que impressiona é a velocidade da pintura. Lógico, não passa pela mente do médium. Tudo é feito de forma mecânica. Os médiuns não interferem na mensagem transmitida, na pintura apresentada, porque não passa por sua mente. O médium pode utilizar as duas mãos, por exemplo. E outra coisa, um detalhe interessante, o médium pode até pintar quadros com os pés. Basta para que isso, em vez de ser sedada totalmente a parte do cérebro responsável pela coordenação motora dos membros superiores, seja sedada a parte do cérebro responsável pela coordenação motora dos membros inferiores. É uma questão muito interessante tudo isso, que o telespectador que nos assiste pode se aprofundar ainda mais através das obras de André Luiz, muito interessante tudo isso, ou colocando até no Google esses termos todos que a gente passou para vocês, chakra, centros de força, glândula pineal, epífise, é um assunto muito interessante. Agradecemos muito a pergunta e vocês podem continuar mandando as suas questões em adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos. Meus amigos, o livro que eu gostaria de falar hoje para vocês é Perispírito e Corpo Mental. É esse aqui, do Durval Ciampone. É uma publicação da editora da Federação Espírita do Estado de São Paulo, primeira edição 1999, tem 136 páginas. Até surpreende, porque é um livro relativamente fininho, para ser um livro de estudos, pela quantidade de informações interessantes, preciosas, que ele traz. Então, é um ótimo livro que fala sobre o corpo mental, está no título, mas não só sobre isso. O autor analisa profundamente as diferenças entre vários assuntos, as diferenças existentes entre a primeira edição de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, e a segunda edição, que saiu em 1860. E principalmente alguns pontos doutrinários polêmicos, mas que nós temos que tomar conhecimento e estudá-los. E essa diferença não consiste apenas no número de perguntas. Na primeira edição eram 501 perguntas e na segunda mais do que o dobro, 1019, como nós todos sabemos. Uma das questões, por exemplo, é sobre se a alma do homem, se ela sempre foi, digamos, humana, né?
ou se ela transitou pelos reinos inferiores da natureza. Há uma certa divergência entre o que consta da primeira edição e o que consta na segunda. Outro ponto trata do momento da ligação da alma ou do espírito com o corpo. Se no momento da concepção, conforme a segunda edição, ou no nascimento, como constava na primeira edição. Curioso também que essa divergência ela ocorre em relação ao momento da separação, ou seja, da morte. Né? Na primeira edição diz mais ou menos o seguinte, que ela ocorre instantaneamente, como uma frágil pomba perseguida por um abutre. É uma expressão forte, mas é para dar uma noção. E a segunda muda completamente para, aspas, gradualmente e não como um pássaro cativo que fosse libertado. Veja que é bem interessante, é uma diferença substancial, quase que contraditório, entre o que constava na primeira edição e da segunda. Praticamente no último terço da obra, então, o autor se debruça sobre aspectos envolvendo o perispírito, que é um corpo de natureza eletromagnética, né? É um corpo energético ou fluídico, em algumas definições, chamado também de corpo espiritual por muitos, ou psicossoma ou corpo psicossomático, de acordo com a terminologia usada pelo espírito André Luiz através da psicografia do Chico Xavier. Ele não chama de perispírito, chama algumas vezes, normalmente ele chama de psicossoma. E aqui então nós entramos no tema contido no título da obra, que é o corpo mental, que é citado por vários autores, inclusive pelo André Luiz, mas não pelos espíritos instrutores da época da codificação para Kardec, nem por ele mesmo. Por que isso? Talvez porque na época poderia gerar alguma confusão. Como estava se começando a fazer o estudo a respeito, poderia complicar a compreensão, falar em mais de um corpo, para que cada um serve, como é que funciona essa interação entre corpo, espírito e 2 ou 3 corpos diferentes. Então não foi tratado, mas André Luiz fala bastante sobre isso aí. O corpo físico se destrói, né? E o perispírito acompanha o espírito para o plano, para a dimensão espiritual e retorna nas reencarnações seguintes. Essa é a diferença, né? Ele não se decompõe junto. O perispírito é o veículo de manifestação dos espíritos. Só que tem um problema, e como o perispírito ele varia a sua densidade, porque ele é retirado do mundo em que o espírito reencarna, e também varia conforme o grau de pureza do espírito, conforme o seu desenvolvimento moral e intelectual. Então, chega um momento em que, dada um certo grau de purificação do espírito, esse perispírito, esse corpo espiritual, praticamente integra-se ao espírito, à essência espiritual. E aí que surge uma dúvida tratada pelo Durval Ciampone, se esse perispírito realmente vai existir para todo sempre, chega um momento em que ele vai ser absorvido, de certa forma, pelo corpo mental, que seria o espelho do espírito propriamente dito. É um pouquinho complicado, mas quando você lê a obra, está bem claro, bem inteligível. Então, esses e outros autores cuidam não só do corpo mental, mas também de um outro corpo, que é o chamado duplo etérico, ou corpo vital, de natureza bioelétrica. Esse corpo se desfaz dias após a desencarnação. Praticamente junto com o processo de cadaverização, esse corpo vital também desaparece, ao contrário do perispírito. Então, gente, dá para você ver que esse livro ele é fundamental, é imprescindível, eu afirmaria, para os estudiosos espíritas, por comparar a primeira com a segunda edição do próprio Livro dos Espíritos. Por que Kardec? Porque os espíritos mudaram alguns pontos importantes, certos aspectos. Nós não podemos fugir disso. Já que a gente fala que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos que usar a fé raciocinada, nós temos que estudar, não podemos ter medo da verdade, não é mesmo? Então, as diferenças não se limitam só ao número de perguntas, né? Mas nós temos, vai muito além disso. Não é uma questão de 501 para 1019, é ver o conteúdo, algumas diferenças muito importantes. Então, vocês leiam o Perispírito e Corpo Mental, do Durval Ciampone, e tirem as suas próprias conclusões. Nosso abraço e até a próxima semana. A editora espírita O Clarim
É uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail ouclarim@ouclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066.